Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amigos, familiares, caros servidores desta Casa de Leis e demais telespectadores da TV Câmara, uma boa noite. Informamos que esta Casa de Leis disponibiliza de abafadores anti-ruídos, especialmente destinados a crianças neuroatípicas. O nosso objetivo é oferecer um ambiente mais confortável e acolhedor para todas as famílias. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo por meio do canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. Neste momento, iniciaremos a sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia. E para compor a nossa mesa de honra, convidamos o proponente desta solenidade e presidente em exercício desta Casa de Leis, vereador Dr. William Miranda. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o pastor-presidente da Igreja Batista Monte Hermon, pastor João Batista Rodrigues. Convido para a composição da nossa mesa de honra a pastora da Igreja Batista Monte Hermon, pastora Zelina Márcia Rodrigues. Convido para a composição da nossa mesa de honra o pastor-presidente eleito da Assembleia de Deus do Campo de Carapina Grande, pastor Elielton Hades de Oliveira. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o pastor-presidente da Assembleia de Deus Vida Plena de Serra Dourada 2, líder estadual do MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas e Relações Públicas da CGADB do Espírito Santo, pastor Domingos Alves Silva. Neste momento, convidamos a todos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Todos de pé e aqueles que não puder, fique à vontade. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas que Brasil a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida
mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Sedes da justiça capa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morar, entre outras vilas, contra sua pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. E ainda na mesma posição, acompanhemos a reflexão da Bíblia Sagrada a ser realizada pelo pastor Naldson Barros. Eu cumprimento a todos nessa noite com uma boa noite e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite eu vou usar como um texto para a nossa reflexão, nossa breve reflexão, o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pode se assentar nessa noite. Meus irmãos, amigos que me ouvem nessa noite, nós estamos aqui fazendo uma homenagem ao Dia da Bíblia. Essa homenagem ela foi instituída no século XVI, através de Thomas Cromwell, e ele começou a fazer isso no segundo domingo do mês de dezembro, e quando ele instituiu isso na sua comunidade, isso foi se propagando a ponto de que nos alcançou, e olha, nós aqui nessa noite, fazendo aqui também a nossa homenagem, nesse espaço público, para entendermos mais, glorificarmos ao nome do nosso Deus, por essa palavra que Ele nos deixou, nos concedeu a oportunidade de conhecê-la. A palavra Bíblia se deriva do grego biblos, que significa livros. Então isso que nós chamamos de Bíblia é, na verdade, uma biblioteca que contém 66 livros escritos por aproximadamente 40 escritores, dentre eles somente um autor e inspirador, que é o nosso Deus. Ela foi escrita num prazo de aproximadamente 1.600 anos, ali, desde o ano 1500 a.C. até o final do primeiro século, pelo evangelista João, a qual nós lemos o texto. E a palavra Bíblia, ou melhor, a Bíblia, ela é exclusivamente, para nós que cremos, confiamos e a pregamos, ela é a palavra de Deus. Nessa palavra nós vamos ver relatos, doutrinas, promessas, histórias essas que vai nos mostrar homens de muitas dificuldades, situações que muitas vezes nós nos pegamos, nos perguntamos como pode Deus usar pessoas como algumas que estão na Bíblia, exatamente por isso. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito e escolhe pessoas imperfeitas como nós aqui nessa noite. Pastores, líderes, diáconos, evangelistas, ensinadores, imperfeitos, cheios de dificuldades, que passam por momentos de medo, de tribulações, mas que são usados por Deus, porque permitem ser usados por Deus, porque permitem se colocar na presença de Deus. Essa palavra que nós temos, que nós lemos com 66 livros, 40 escritores, um autor, ela vem nos revelar um personagem principal. O nome dele é Cristo. O mundo conhece o nome dele, Jesus o Cristo. As religiões conhecem o seu nome também, mas não sabem discernir quem ele é. Nós estamos aqui hoje fazendo
uma homenagem falando sobre a Bíblia, e por certo, 99, 95% das pessoas que estão aqui me ouvindo nessa noite, sabe de tudo isso que eu já falei, mas eu quero utilizar um canal, o canal da TV aqui, em que alcançará e pode alcançar muitas pessoas para aproveitar essa oportunidade para ser um momento evangelístico. Vocês reconhecem que o Jesus é o Cristo que a Bíblia nos revela? É uma pergunta para você que me ouve. Para você que está do outro lado da televisão, do outro lado dessa tela, eu preciso de te contar 4 histórias. E vou ser bem rápido nelas. A primeira nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículo de número 25, quando um homem por nome de Simeão, já estava avançado de idade, era um homem temente a Deus, ele tinha boas obras, Deus recebia suas obras, mas ele estava insatisfeito, porque queria contemplar a consolação de Deus para com Israel e para com os gentios. Deus, com a sua infinita graça, promove esse encontro em que Simeão vai para o templo, Maria e José levam Jesus ao templo, e chegando ali, ele consegue visualizar Cristo, Jesus, o Cristo. E quando ele visualiza Jesus, o Cristo, ele vai dizer, agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a consolação. Para você que me ouve nessa noite, você não pode morrer sem que os teus olhos contemplem a consolação. Olhe para dentro dessa palavra. O segundo texto está em Lucas capítulo 4, versículo de número 34. Jesus não está no templo, mas ele está na sinagoga. E chegando na sinagoga, um homem possesso de espíritos imundos vai olhar para Jesus e vai perguntar, o que você quer conosco, Jesus? Você veio aqui para nos destruir? As religiões não conhecem o nosso Deus. Sei muito bem quem você é. Você é o santo de Deus. O inimigo, ou o espírito imundo que estava naquele homem, reconheceu que Jesus é o santo de Deus. Jesus, ouvindo o que ele dizia, repreendeu aquele espírito e disse, cala-te, saia dele sem lhe fazer mal algum. Porque Jesus não veio para destruir ninguém, mas Jesus veio para reconstruir vidas de pessoas que estão sendo destruídas, dilaceradas, quebradas, corrompidas por ações do inimigo. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que Jesus nos deixou, ela tem poder de nos libertar das opressões. O terceiro texto, Lucas capítulo de número 24. Os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus havia sido crucificado, sepultado, e os discípulos estão indo embora de Jerusalém, porque o seu coração estava temeroso, preocupado, e eles começam a discutir, o texto vai dizer em Lucas 24, eles discutem sobre a situação. De repente um viajante aparece, quem era ele? Jesus. Eles começam a conversar com Jesus sem entender quem era Jesus. Quando eles conversam com Jesus sem saber que era Jesus, os seus olhos estavam tapados, a noite vai se aproximando, eles decidem repousar, convidam Jesus, aquele homem desconhecido, para entrar para o local em que eles estariam ali repousando. O texto vai dizer que quando Jesus parte o pão, eles notam, não era esse o Cristo. O nosso coração, por acaso, não ardia quando ele falava aquelas coisas? Eu me paro nesse texto para falar com você que nessa noite me ouve. Você que seja um político, que seja um trabalhador dessa casa, que seja talvez também um obreiro também da casa de Deus, um cidadão comum que me ouve nessa noite. Jesus, ele te encontra quando você muda da rota, sai do caminho, desvia de direção. Quando a vida começa a te empurrar para um local ou para uma localidade que você não queria estar, mas você decide fugir para lá. Quantas vezes a rota de fuga é o melhor lugar que a gente encontra para sair de uma perseguição? Quantas vezes o improviso é a melhor oportunidade que nós temos para sair daquilo que Deus nos prometeu? E Jesus não nos abandona nessa situação. No partir do pão a gente percebe muitas vezes, foi Deus que não deixou eu fazer aquilo. Foi Jesus que não me permitiu falar aquilo.
Foi Jesus que interveio e não me permitiu entrar naquela situação. Aí a gente descobre no partir do pão que a gente estava perdido, longe da presença dele. Mas um convite eu te faço nessa noite. Volta para Jerusalém. Volta para casa. Volta para o lugar que você não devia ter saído. A palavra de Jesus nos coloca na rota certa. Então, se nessa noite existe alguém aqui que está fora da rota, longe da rota, essa palavra é bússola para você. A última explanação que eu quero dar, Mateus capítulo 27. Jesus está sendo crucificado. O Jesus que essa Bíblia prega, que nos ensina, que os seus 66 livros mostram quem ele é e as suas promessas, está sendo crucificado. Os homens estão fazendo chacota de quem é ele, rasgam-lhe as vestes, colocam-lhe uma coroa de espinhos, mas quando o seu fôlego de vida se vai, o centurião que estava cuidando dele, vai dizer, esse era sim, o Filho de Deus. Nessa noite eu tenho um convite para te fazer. Não permita que a natureza lhe demonstre quem é Deus. No sentido negativo, porque aquele centurião poderia ter reconhecido quem era Jesus quando Jesus curava. Aquele centurião poderia ter reconhecido Jesus quando Jesus multiplicava pães e peixes. Aquele centurião poderia ter reconhecido quem era Jesus quando Jesus pregava. Mas ele preferiu, ou ele deixou para reconhecer quem era Jesus, quando o seu espírito tinha sido entregue ao Pai. E não é que Jesus não podia mais fazer, mas ele não estava mais no momento de fazer, porque ele é Deus. O fôlego de vida dele ele já tinha cessado, já tinha entregado ao Pai. Então as mãos dele que curava já não estavam ali mais naquela hora, naquela cruz curando. A sua boca já não profetizava mais as palavras que aquele centurião outra hora desprezou. Os seus pés já não caminhavam por caminhos que atraíam mais a multidão, porque os seus pés estão com cravos pendurados no madeiro. Só que quando Jesus se cala, ele reconhece, porque a terra clama, o céu se escurece, as pedras racham, há um tremor de terra, e aquele homem no silêncio da eternidade, no silêncio do Criador, ele precisa de reconhecer que o Criador era Deus. A igreja protestante no Brasil vem pregando dia após dia, incansavelmente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os homens como esse centurião estão negligenciando, mas vai chegar um dia em que a igreja se silenciará, e as pessoas correrão buscando encontrar a igreja que ora, a igreja que prega, a igreja que prega uma palavra, ora uma oração, e a cura acontece. Jesus está voltando, Serra. Jesus está voltando, Espírito Santo. Jesus está voltando, Brasil. E vai ter uma hora que as pessoas olharão para cima e irão dizer, verdadeiramente, a igreja do Brasil pregava a verdade, mas agora a igreja já não vai mais estar aqui. E é por isso que nessa noite nós nos reunimos, para pregar mais uma vez essa palavra, que foi escrita através de muito sofrimento, de muita perseguição, e que o Espírito Santo de Deus a conservou até os dias de hoje, simplesmente por Jesus te amar, nos amar. Eu não posso encerrar sem dizer que Jesus te ama. Ele deixou essa palavra por te amar. E quando você se sentir com vazio na sua alma, leia ela. Ela é alimento para a tua alma. Ela é água para uma vida seca. Ela é bússola para um perdido. Ela é abrigo para o desamparado. Ela é luz para os que estão nas trevas. Ela é consolo para aquele que está desesperado. Ela é força para o fraco, saúde para o doente. Essa é a palavra que a igreja evangélica no Brasil conserva nos púlpitos das suas igrejas. Eu agradeço a minha oportunidade, que o Espírito Santo de Deus
possa falar melhor o coração de cada um nessa noite. Amém. Neste momento, passamos a palavra para o proponente desta solenidade, vereador Dr. William Miranda, para declarar aberta a presente sessão solene e para assumir a condução dos trabalhos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Estamos muito felizes em receber todos vocês aqui. Neste momento, eu declaro aberta a sessão ordinária em homenagem ao Dia da Bíblia. Dando prosseguimento a esse evento solene, convido neste momento para uma apresentação musical o pastor Pablo Duarte Soares Elias. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar a mesa composta aqui, ao Dr. William Miranda, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. E eu quero convidar vocês, neste momento, a adorar o Senhor juntamente comigo. Nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor e exaltarmos aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. E o quê? E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Vamos, pois só terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em. Você pode levantar suas mãos, levante, vamos! Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Quantos podem dizer o que Ele é? És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo
todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo eu vivo na bondade de Deus. Vamos jogar a mão pro alto e vamos dizer o que Ele é, vamos! Sim! Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Diga bem forte. Eu cantarei a bondade de Deus. Parabéns, pastor Pablo, pela sua belíssima apresentação. Neste momento, iniciaremos os pronunciamentos. Gostaria de solicitar aos pastores que compõem a nossa mesa de honra que, por gentileza, se atenham ao período de 3 minutos em seus pronunciamentos para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos. E para dar início aos pronunciamentos nesta noite, convido a pastora Zelina Márcia Rodrigues. Amados, boa noite a todos, graça e paz. Nessa noite, eu quero louvar, primeiramente, o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e louvarmos também ao Senhor pela vida do nosso amado aqui, Dr. William, presidente em exercício aqui no momento, e vai continuar para a glória de Deus, porque tem sido a nossa oração. Eu ouvindo esses dias um comentário de um apresentador, e ele falava o seguinte, que a mãe e o pai
que leva seu filho para a igreja e que ensina a ele a palavra de Deus, mais tarde não vai poder buscar ele, muitas das vezes, no tráfico ou na porta de um bar, né? E nós, como pastores que estamos aqui nesta noite, né, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor pelo privilégio de nós podermos estarmos aqui, unidos, né, num só propósito, porque Deus tem levantado, igual o pastor pregou aqui, a igreja brasileira nos últimos dias, para fazer diferença, não somente dentro da nossa igreja, mas na área política também, onde nós estamos orando pelas nossas autoridades, orando, amados, clamando ao Senhor. Inclusive, hoje nós temos uma torre de oração, que nós estamos orando pelas autoridades, 24/7, onde nós estamos orando, cobrindo as nossas autoridades governantes na presença do Senhor, colocando, pedindo ao Senhor que continue dando direção. E nós somos a líder de intercessão aqui, onde Deus tem nos colocado, e hoje tinha mais de 600 pessoas orando, pedindo ao Senhor para que esse trabalho, né, não cesse em nome de Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui a minha palavra de louvor e gratidão ao Senhor, porque eu tenho tido a oportunidade de estar aqui, onde o nosso amado aqui, irmão, e doutor William tem aberto as portas aqui para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Então, quando nós estivermos orando, que nós possamos estar orando para que Deus continue sustentando homens com o coração voltados pela palavra de Deus. Porque aqui passa várias pessoas, mas que nós possamos orar, que Deus coloque os justos dele aqui, e que governe em nome de Jesus, como a Bíblia diz. Então, amados, nós aqui queremos deixar aqui a nossa palavra de louvor. Sábado retrasado, nós estivemos ali em Porto Canoa, onde também eles estavam conosco ali, celebrando o dia da Bíblia. Né, nós não vamos falar a respeito, porque já foi falado, mas a Bíblia, né, é a nossa única regra de fé. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. E eu quero aqui terminar deixando aqui no Salmo 119, no versículo 5, né, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não vamos abrir mão de estarmos aqui orando, pedindo ao Senhor que continue abençoando o doutor William, a família dele, e em nome de Jesus Cristo e toda essa casa. Deus abençoe os irmãos, né? Vamos ficar firmes, em nome de Jesus Cristo, declarando que o Brasil, que a nação é do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor, que é a única verdadeira, vai permanecer nas escolas, né? Em nome de Jesus Cristo, na família, em nome de Jesus, porque nós defendemos o princípio que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigada. Também convido para o seu pronunciamento o pastor João Batista Rodrigues. Boa noite a todos, graça e paz. Quero saudar a mesa aqui, saudando ao Dr. Willy e todas as pessoas que compõem a mesa. Queridos, nós ouvimos aqui o pastor pregando e colocando muito sabiamente aqui sobre a Bíblia nessa noite. E está aqui para homenagear o dia da Bíblia para nós, que somos servos de Deus e pastores, e temos a Bíblia como a nossa bússola, regra de fé, que nos orienta, que nos dá paz, tudo isso, o irmão já falou aqui. É um prazer imenso. A Bíblia, o segundo domingo do mês de dezembro, a partir de 2001, sabe, os irmãos, foi oficializado no calendário nacional o dia da Bíblia. Desde o século XV, por exemplo, quando foi impresso a primeira Bíblia na Alemanha, de lá para cá, estima-se que já tenha distribuído quase 7 bilhões do exemplar de Bíblia. Infelizmente, nós temos percebido que nos últimos dias as pessoas não têm valorizado a Bíblia, não têm lido a Bíblia como deveria. No entanto, que a própria Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído por não conhecer a palavra de Deus. Então, nós que temos a Bíblia, a facilidade ainda hoje de ter a Bíblia na mão, precisamos valorizá-la e muito, como nós já ouvimos aqui. Diz a Bíblia em Amós, capítulo 8, no verso 11 e 12, verso 11,
que um dia haverá fome na terra, não fome e sede de água, mas de tão somente ouvir a palavra de Deus. Então nós, que somos servos de Deus, pastores de igreja, precisamos levar as pessoas a entender que não podemos, de forma alguma, viver sem a Bíblia. Dia se passa, geração vem, geração vai, mas a Bíblia continua a mesma. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos guardar em nosso coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. E eu parabenizo aqui, ao William, vereador William, por essa atitude. Nesse dia está homenageando a Bíblia. Homenageando a Bíblia está homenageando Jesus, o Verbo encarnado que nós ouvimos aqui nessa noite de João I, o pastor aqui pregou. Que Deus possa abençoar essa casa. Doutor William, até as leis que são regidas nessa casa aqui é extraída da Bíblia, do Pentateuco, da Bíblia. Olha como tem importância a Bíblia. A Bíblia, ela é tudo. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe essa casa, ilumine todos os vereadores, partindo do presidente, para que possa tomar decisões conforme a vontade de Deus, direcionado pela palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Também convido para o seu pronunciamento o pastor Domingos Alves Silva. Querida mesa, diletos irmãos, paz e graça a todos. É um privilégio nesta noite estarmos aqui para homenagear a Bíblia. Parabéns, doutor William, por essa iniciativa brilhante, trazer para esta Casa de Leis a palavra de Deus nesta homenagem especial. É uma iniciativa brilhante. Eu não preciso falar muito sobre a Bíblia aqui agora, porque tantas pessoas já falaram, e o nosso irmão foi cirúrgico, preciso. Tudo o que a gente precisava ouvir sobre a Bíblia, ele deixou para nós aqui de bandeja, maravilhosamente bem. Mas eu quero falar sobre a iniciativa da sua excelência, o doutor William. Foi excelente a iniciativa, eu espero que essa Casa de Leis faça isso sempre, e que não somente reunir para homenagear a Bíblia no seu dia, mas como bem disse o meu colega João Batista, que use esta palavra, porque ela é a carta magna de Deus. Nós estamos num país hoje onde a carta magna da nossa Constituição está sendo vilipendiada, e todos nós entendemos, estamos vendo tanta coisa que não se deve fazer, onde o certo é o errado e o errado é certo, e assim por diante. Mas a Bíblia tem uma discussão bem antiga sobre o Código de Hammurabi. Tem uma pergunta dos teólogos, Foi o Código de Hammurabi que deu base para o Pentateuco, para o Decálogo, para as leis de Moisés, ou o contrário? Será que Moisés dependeu do Código de Hammurabi? Essa é uma velha discussão para os teólogos aí. Eu acredito plenamente na inspiração plena da palavra de Deus como uma carta de Deus para a humanidade, e ela é inerrante e imutável, e ela é, como dizemos, a palavra de Deus. E, portanto, ela deve ser homenageada, e ela é, sem dúvida nenhuma, a base para todas as leis que regem a nossa vida. E nesse país onde vivemos, que tem o nome de país cristão, nós sabemos que a fundação desse país, a base desse país, foi também do cristianismo. O catolicismo chegou junto com todos os descobridores, com tudo que foi feito, e as missas, e tudo que foi feito, foi desenvolvido, a Bíblia estava lá. Os protestantes chegaram depois e fizeram o seu trabalho, está fazendo agora, e continua fazendo, mas sempre teve sua fundamentação na palavra de Deus. Ela não pode ser tirada, portanto, doutor William, lute para que a Bíblia seja lida aqui,
para que a Bíblia seja voltada para as escolas, onde possamos estar instruindo as crianças, porque certamente, como disse a nossa intercessora, a pastora que falou agora, se tivéssemos Bíblias nas escolas, as coisas seriam outras. Então lute por isso, faça alguma coisa por isso, devolva a Bíblia. Essa é a casa de lei, ela pode sim fazer muita coisa aqui para devolver a Bíblia para a escola. Esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Também convido para o seu pronunciamento o pastor Elielton Hades de Oliveira. Neste momento, eu quero cumprimentar o doutor William Miranda, né, que exerce nesse momento, né, como presidente, né, em exercício, né, desta Casa de Lei, e também cumprimento a todos, né, que encontram neste momento aqui nessa Casa de Lei, onde nós estamos aqui para homenagear a palavra de Deus. E eu fiz aqui um texto, eu vou ser bem sucinto, mas eu quero ler esse texto, porque eu lendo esse texto, poderia ser até em forma de um ofício direcionando ao presidente, mas eu vou estar lendo, porque especificamente, talvez, se nós, né, que compondo a mesa aqui, estivéssemos reunidos para expressarmos nitidamente aquilo que queriam passar especificamente para o Senhor, né, como autoridade presente nesse momento, e nós chegaríamos a um resumo próprio, que eu acho que está especificamente, um resumo de tudo aquilo que tanto o pastor Naldes como os demais pastores e a pastora falou aqui. Então eu quero ler, e já quero pedir perdão se eu passar de 3 minutinhos, você me dá aí 2 minutinhos, tá? Que eu acho que eu fiquei por último, ou só tenho paciência comigo. Senhores e senhoras, é imprescindível declarar que a Bíblia Sagrada não é apenas mais um livro entre tantos. Ela é a palavra viva de Deus, escrita ao longo de 16 séculos aproximadamente por 40 autores, homens de diferentes formações, desde um simples pescador indouto até um exímio médico, um doutor. A Bíblia se ergue como um monumento coerente da coerência divina, demonstrada, embora escrita por mãos humanas, mas na orientação do Espírito Santo que os direcionava com direcionamento dos céus. A Bíblia é a bússola que orienta os que veem, o que vive sem direção. É um cajado que sustenta os cansados, é a água que sacia a sede da alma, é o alimento que fortalece os famintos de esperança. E eu acho que nosso país hoje vive, né, esperançosos nas autoridades, que pode exercer, sim, os seus mandatos para facilitar, né, a vida da população. E eu aqui abro um parênteses para citar, não está aqui não, mas veio aqui o Espírito que direciona. Abro um parênteses para usar a expressão do sábio Salomão, quando ele escreve provérbio. Ele vai dizer no capítulo 28, versículo 9, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, e a lei aqui é a palavra do Senhor, até as suas orações será abominável. Então nós estamos diante aqui desse momento único para homenagear a palavra de Deus. Permita-me acrescentar algo essencial. Leio a Bíblia para adquirir sabedoria, pratico a Bíblia para alcançar santificação e obedeço a Bíblia porque recebemos de Jesus Cristo a salvação eterna. E, por isso, é impossível entrar em contato com essa palavra e permanecer do mesmo jeito, porque a Bíblia transforma, a Bíblia liberta,
A Bíblia é no caráter de literatura. Ela não é apenas mais um livro, porque ela nos transforma. Ela nos transforma. Que ela não apenas nos inspira, ela também nos modela, ela nos consola, ela projeta em nós a capacidade de refletirmos dia a dia e transmitir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Se colocarmos a Bíblia embaixo, ela torna o fundamento de todos os livros. Se colocarmos ela no centro, ela é o eixo de todos os conhecimentos humanos escritos nos livros. Se colocarmos ela em cima, ela é a coroa de toda a literatura, porque ela sempre será a palavra de Deus. É esta a palavra viva e poderosa e eterna, que ilumina a nossa caminhada, fortalece a nossa fé e nos conduz com segurança às mansões celestiais, onde habitaremos de eternidade a eternidade com o Senhor. Que este plenário tenha ânimo e coragem e esperança, lembrando que enquanto a palavra de Deus permanecer entre nós, nunca estaremos sem direção, sem força, e jamais estaremos sem futuro. Enfim, que a Bíblia seja nesta casa de lei, e aqui é o resumo de todos aqueles que aqui se expressaram. Enfim, que a Bíblia seja nesta casa de lei a referência suprema, o parâmetro seguro, o norte inabalável, a base sustentatória e todos os sinônimos possíveis que expressa firmeza, justiça e retidão, pautada na eterna palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que ela sirva como diretriz basilar, fundamento ético e orientação maior para a elaboração de todas as leis desta casa, para que cada decisão reflita justiça, verdade e propósito divino. Que Deus continue abençoando a tua vida com essa iniciativa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora sim, passamos a palavra para o proponente desta sessão solene. Senhoras e senhores, recebam o presidente em exercício desta Casa de Leis, vereador Dr. William Miranda. Boa noite a todas novamente. Eu jamais vou me atrever aqui a falar especificamente da Bíblia no meio de várias pessoas que são mestres. Mas eu, como um bom cristão evangélico, eu me guio muito por esse livro, que na verdade não é só um livro, né? Ele é um guia, nos orienta quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, quando a gente precisa de uma palavra para acalmar o coração. E nesses dias que essa casa, essa cidade, o nosso país tem passado por diversos desafios, o que seria de cada um de nós se a gente não acreditasse naquilo que está escrito dentro dessa palavra? Hoje não está sendo fácil para ninguém, e a gente precisa muito nos segurar em alguma coisa. E não existe nada mais firme do que a Bíblia. Hoje estamos aqui para comemorar o dia da Bíblia, mas também para falar de vocês que levam essa palavra, vocês que mostram para aquelas pessoas que não conhecem a importância do que está escrito aí dentro. Nos fazem acreditar, nos fazem ter fé, nos fazem ter esperança. Afinal de contas, a Bíblia
ela nos ensina a verdade e nos aconselha a levar a nossa vida. E eu cumprimento e parabenizo cada um de vocês pelo dever diário. As pessoas que, através da Bíblia, levam as palavras nos conselhos sociais, nas instituições para tratamento de drogas, aquela que atinge aquelas pessoas menos vulneráveis, que leva a palavra através das igrejas. Isso é importante demais. Hoje, o ser humano precisa muito de fé, de esperança. E isso é o que vocês estão fazendo. Muitas vezes, eu tenho passado por momentos difíceis e a única coisa que me consola é quando eu abro a Bíblia, que hoje está na minha cabeceira. Mas, acima de tudo isso, nós estamos que aproveitar esse momento de agora, possamos usar tudo aquilo que a gente aprendeu e ensinar para os nossos próximos. Precisamos usar essa casa aqui, não só para falar de lei dos homens, mas também para usar a palavra de Deus, usar a lei de Deus. O ser humano hoje, ele precisa trazer essa palavra, porque, como eu disse, não está fácil. Não adianta a gente legislar aqui dentro, se a gente não conseguir exercer e praticar lá fora. Até para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente prova aqui dentro, se a gente não souber aonde a gente está levando isso, isso não vai trazer resultado. Então, a cada um de vocês, pastores, presbíteros, missionários, cada um de vocês, o nosso muito obrigado. A sessão aqui é para parabenizar e homenagear cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Quando nos foi procurado para apresentar, e a gente, através do projeto de lei que foi aprovado e sancionado pelo prefeito, Lei 6.068 de 2024, nós criamos aqui na cidade da Serra o Dia Municipal da Bíblia, que faz parte do nosso calendário anual de eventos. Como disse a pastora Márcia, estivemos na semana passada, retrasada, num grande evento em Porto Canoa, um evento de muita fé, de muita religiosidade, que foi para homenagear justamente esse dia. Então, hoje nós temos esse dia aqui na Serra, e a gente precisa praticar isso todos os dias, não apenas no dia 6 e nem no segundo domingo de dezembro. Então, gente, meu muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês, e eu peço algo do fundo do meu coração. Orem por essa casa, orem por essa cidade, e orem por esse país. Estamos passando por momentos muito difíceis, e somente Deus para ter misericórdia de cada um de nós. Boa noite a todos, gente. E agora daremos início à outorga das homenagens. Já convido o nosso presidente em exercício que, por gentileza, se posicione aqui à frente do nosso palco solene, à frente da nossa mesa de honra, que entregaremos nesse momento, iniciaremos a outorga das homenagens. Dando início nesta noite às homenagens, convido neste momento para a outorga de sua homenagem, Zelina Márcia Rodrigues. Também convido para a outorga de sua homenagem, Domingos Alves Silva. Convido para a outorga de sua homenagem, Elielton Hades de Oliveira.
Também convido para a outorga de sua homenagem, João Batista Rodrigues. Dando prosseguimento, convido para a outorga de sua homenagem, Claudinei Batista de Souza. Também convido para a outorga de sua homenagem, Clóvis da Silva Gomes. Convido para a outorga de sua homenagem, Edivaldo Ferreira. Também convido para a outorga de sua homenagem, Efigênio Antônio Ribeiro. Convido para a outorga de sua homenagem, Eliabes Viana Santos. Também convido para a outorga de sua homenagem, Elizabeth Oliveira da Silva Marques. Convido para a outorga de sua homenagem, Fauserton de Souza Pereira. Convido para a outorga de sua homenagem, Fabiano Pereira. Convido para a outorga de sua homenagem, Fernando Vieira de Aguiar. Também convido para a outorga de sua homenagem, Florisvaldo da Penha Amaral. Convido para a outorga de sua homenagem, Ivani de Souza Ribeiro. Também convido para a outorga de sua homenagem, Jader Soares. Convido para a outorga de sua homenagem, Josimar Guaitolini. Convido para a outorga de sua homenagem, José Ferreira. Também convido para a outorga de sua homenagem, Lindomar Rodrigues da Costa. Convido para a outorga de sua homenagem, Marcos Marques da Silva.
Convido para a outorga de sua homenagem, Naldson Barros Silva. Também convido para a outorga de sua homenagem, Pablo Duarte Soares Elias. Convido para a outorga de sua homenagem, Juscelino Rodrigues. Convido para a outorga de sua homenagem, Renato dos Santos Marques. Também convido para a outorga de sua homenagem, Tiago Machado de Melo. Convido para a outorga de sua homenagem, Sidney Batista. Convido para a outorga de sua homenagem, Sebastião Damião da Vitória. Convido para a outorga de sua homenagem, Vandeir João Barbosa. Convido para a outorga de sua homenagem, Verônica Abreu Rodrigues. Também convido para a outorga de sua homenagem, Vinícius Feitosa da Paixão. Convido para a outorga de sua homenagem. Agora sim, concluídas as homenagens, não é isso? Concluídas as homenagens, convido o nosso presidente de exercício que, por gentileza, retome ao seu lugar. Agora sim, concluídas as homenagens, passamos a palavra para o vereador Dr. William Miranda para suas considerações finais. Bom, todo mundo devidamente homenageado, simbolizado por essa placa. Eu quero reiterar todas as minhas palavras iniciais. Pedir novamente para que vocês orem bastante por essa casa, por esses membros aqui, e que a gente consiga enfrentar todos os dias os nossos desafios. Dito isso, eu queria convidar o meu amigo pastor Fabiano para fazer uma oração de encerramento dessa sessão. Me dê essa honra, pastor Fabiano. Amém. Vamos orar. Honrar essa palavra, né, que é viva, eficaz.
Teve um dos grandes iluministas francês, que é Voltaire, que falou que a Bíblia e o cristianismo já estavam com os dias contados. E que falou naquela época que em 100 anos ia acabar. A Bíblia ia se tornar um objeto de museu. 50 anos depois, falecido já, a casa dele virou uma casa que era um depósito de Bíblia e venda de Bíblia. Deus é fiel, né? E Deus cumpre com a sua palavra. Glória a Deus, vamos orar. Te exaltamos, Senhor, nesta noite, neste lugar que é um lugar de casa de leis. Ó Deus, e nós queremos declarar neste lugar, além de ser uma casa de leis, declarar que também aqui é uma casa de presença do Senhor, é o Betel do Senhor, casa de presença do Deus vivo, Senhor, e que as leis aqui feitas, Senhor, saiam mesmo da Tua palavra. Ó Deus, que os vereadores eleitos aqui, Senhor, tenham temor no coração e em buscar em oração, Senhor, diante do Senhor, essas leis que serão feitas. Nós abençoamos este local, declaramos aqui, Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor e a direção do Senhor para que o nosso município, ó Deus, seja mesmo um município cheio da Tua presença, através de líderes tementes com o coração voltados para o Senhor. Ó Deus, um grande presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele disse, não se governe uma nação sem Bíblia e sem oração. E essa palavra nós profetizamos para a nossa nação, que ela será governada com Bíblia e com os joelhos no chão, Senhor. Com Bíblia, ó Deus, e com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós declaramos aqui, ó Deus, esta bênção sobre este local. Abençoamos a vida do vereador William, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre ele. Que o Senhor dê a ele, Pai, esse espírito de coragem e intrepidez na Tua palavra, para continuar fazendo deste lugar, ó Deus, um lugar que a presença do Senhor é real e gloriosa. Abençoe cada pastor, cada líder, Senhor, encha com a Tua graça, Pai, ó Deus, e que eles sejam mesmo agentes do Senhor nessa terra, a proclamar nessa cidade que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, com toda a intrepidez na Tua palavra, abençoamos, meu Deus, a vida de cada um e cada igreja, que seja próspera. Profetizamos 2026, ser o ano que a palavra do Senhor vai ser proclamada de forma tal que ainda não proclamamos. Ó Deus, e vamos experimentar uma manifestação da Tua glória, ainda que nós experimentamos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, depois dessa belíssima oração, e eu sei que houveram muitas orações aqui dentro, essa casa, tenho certeza que ela está muito abençoada, e estamos chegando ao final do ano, e que a gente, no próximo ano, consiga usar esse guia, esse livro para direcionar tudo que for aprovado aqui dentro. Quero aproveitar o momento também, desejar a cada um dos presentes e todas as suas famílias um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo de muitas bênçãos, muita prosperidade, e que possamos cada dia mais aprender e levar tudo aquilo que é bom para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a nossa vida. Sendo assim, declaro encerrada essa presente sessão, desejando boa noite a todos, que Deus leve cada um para suas casas com segurança, e até um próximo e breve encontro com vocês. Abraço, gente. Concluídas as homenagens, quero convidar todos os homenageados, por gentileza, que se direcione aqui à frente, para que possamos fazer um registro desse evento. Podem ocupar o espaço ali onde está a nossa mesa de honra, podem ocupar esse espaço aqui onde estou, podem ocupar esse espaço da frente, fiquem à vontade. Quero convidar todos, por gentileza, que se posicionem aqui à frente para que possamos fazer o registro oficial deste evento.